No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma história bíblica muito conhecida que vai fazer você virar a sua chave aí em relação às suas finanças. Sair literalmente desse modo automático. É a história do filho pródigo. Está lá em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 32. A história brevemente relata o seguinte: um filho chega para o pai e pede parte da sua herança porque ele quer desfrutar da vida, ele quer conhecer as coisas que acontecem no mundo. E o pai vai, entrega para ele a parte da sua herança. O filho, ele reúne tudo que ele precisa e vai para a vida, né? Vai ver o que ele consegue de experiência nova, porque aquela rotina que ele estava vivendo já não estava mais condizente com o que ele queria vivenciar. E aí nessa história, né, ele gasta tudo que ele ganha, ele vai para as festas, ele conhece pessoas, ele literalmente esbanja aquilo que ele tem. E quando ele se depara, né, com a situação, ele vê que já não tem mais dinheiro, está vivendo uma situação bem delicada, e aí ele se arrepende do que aconteceu e quer, né, talvez ali arrumar um emprego, até mesmo como um servo ali, né, uma pessoa que vai cuidar dos porcos. Mas ele percebe que dentro da casa onde ele morava, da casa do pai dele, até os funcionários, até os servos lá, eles eram muito bem mais tratados do que aquelas pessoas dos porcos, né, que estavam ali. Então ele se arrepende e quer voltar para dentro de casa, né, pedir o pai dele que receba ele como um funcionário para ele poder ter, ao menos ter a dignidade de comer, de viver um pouquinho melhor pela situação que ele estava vivendo. E aí, o resto da história você conhece, né? O pai recebe ele, coloca ele de novo como um filho, né? Ao qual ele é digno de ser. Só que essa história, ela traz pra gente algo muito real, que muitos vivem na atualidade e sem perceber acabam vivendo uma vida mais vamos dizer assim, mesquinha, né? Uma vida mais escassa mesmo, né? Uma situação delicada, de muitas dificuldades, porque não consegue muitas vezes aquilo que aquele filho pródigo ele deixou de lado ou não tinha naquele momento, que era a maturidade. Então, aquele filho recebe o dinheiro, ele sai de casa e ele começa a gastar tudo de forma impulsiva. Então ele não está construindo nada nessa jornada. O que ele está fazendo? Ele está consumindo, ele está literalmente gastando tudo que ele tinha. E na maioria das vezes, muitos de nós estamos vivendo essa realidade, e pode ser talvez a realidade que você está vivendo hoje, mesmo trabalhando muito, mesmo investindo na sua carreira, mesmo tendo uma casa, mesmo tendo onde morar, o que comer, porque aqui a gente não está falando talvez da pessoa ela chegar ao nível, né, de perder tudo, mas pode acontecer o que às vezes a gente vê aí pessoas que perdem, né, muito, que endividam muito, que ficam num estado crítico. Infelizmente, né, a gente vê situações até de pessoas não aguentarem, né, o peso dessa pressão que o dinheiro ele traz pra gente e acaba até mesmo perdendo aí, né, a vida, adoece e por aí vai. Então essa conexão ela é muito real com a nossa história, né, com o que a gente vive aqui na nossa realidade. E trazendo isso para os dias de hoje, como que normalmente a gente percebe isso, né, acontecendo? Pessoas, por exemplo, que recebem o salário, que gastam tudo que ganham, pessoas que aumentam a renda e aumentam o padrão de vida, ou seja, ela ganha aqui hoje talvez 5 mil reais, ela ela se investe na carreira, ela investe numa habilidade, então ela sobe um pouquinho mais ali, por exemplo, para 7, 10 mil reais, só que ela não ajustou a vida financeira dela. Vendo aquele dinheiro, vendo o valor entrando, né, uma quantidade maior, ela brilha os olhos. E o que ela quer fazer? Desfrutar. Ela quer aproveitar. Então é uma viagem que vem, é uma roupa melhor que vem, né? Passa talvez a comprar marcas diferentes, troca o celular, troca o carro e não mede, por exemplo, o impacto que tudo isso gera dentro das finanças. Então ela só sobe o patamar porque a renda aumentou sem critério nenhum para poder viver aquele momento que ela
tanto desejou ali. E era o que estava acontecendo com o filho pródigo. Ele queria mais, ele queria aproveitar a vida, ele queria conhecer, né, novos lugares, ele queria conhecer novas pessoas, ele queria estar bem. E aí, nesse jogo, né, de desejo, de olhar, de querer, que não é errado, e depois eu quero trazer um vídeo aqui falando especificamente sobre esse ponto, é que ele foi, né, gastou tudo que tinha sem critério nenhum. Ele só queria viver aquele momento, ele só queria desfrutar daquela hora, né, sem nenhuma regalia, né, de nada. Ele queria experimentar, até porque talvez nem passou pela mente dele como que era administrar, como que seria o futuro, que é o que acontece aqui. Às vezes a gente está vivendo só o hoje, não pensa, por exemplo, na nossa aposentadoria. Ah, tá muito longe, né? Depois eu resolvo isso. E aí a gente só vai postergando, às vezes, a construção de uma liberdade financeira que ela deveria começar hoje. Só que, pelo fato de estar longe, da gente não ver muitas vezes um benefício naquilo, porque depois eu resolvo, a pessoa ela acaba usando, gastando tudo que tem no agora. Então, pessoas que vivem esse prazer imediato, que querem desfrutar a vida, que não é errado, que querem o melhor, que querem a realização do sonho a todo custo, isso acaba trazendo um resultado muito negativo. E é isso que acontece na maioria das vezes que a gente chega aqui nos sintomas financeiros, que é o salário todo comprometido, você precisa, por exemplo, pagar o seu cartão para poder começar a gastar novamente. Você precisa muitas vezes buscar recurso com o familiar, você precisa pegar um empréstimo e quando não bastasse, talvez chega ali, né, no nome sujo, uma situação já crítica, já delicada, que você acaba tendo que sobreviver com aquilo que tem, que foi o que aconteceu com aquele filho pródigo. Ele gastou tudo, ele usou de todos os recursos, de todos os créditos, de todas as oportunidades que ele tinha ali de alguma renda para poder suprir as necessidades temporárias, que ele chegou no limite de não ter nada e se viu comendo com os porcos, né? Aqui é muito pesado a gente pensar dessa forma, mas o caos financeiro ele escraviza a gente. O caos financeiro, ele te tira a sua paz. O caos financeiro, ele te coloca num lugar de medo, de insegurança, de não saber como que vai ser o dia seguinte, de não conseguir dormir. E tudo isso impacta, né, muito mais na saída desse lugar. E ele se deparou ali, mas foi algo que a gente pode aprender com ele também, precioso, que foi o quê? O arrependimento. Ele viu que ele ia precisar de um apoio, que ele ia precisar de uma ajuda, que ele ia precisar novamente cuidar daquilo que ele deixou de lado, né? Ele aprendeu com muita dificuldade que ele precisava amadurecer, que ele precisava gerenciar melhor, que ele precisava cuidar melhor, que ele precisava administrar aquilo que ele recebeu, que nem foi ele, muitas vezes, né, que foi o pai dele que construiu. E aqui você ainda trabalha, né, você muitas vezes não tá aí vivendo de herança, não tá vivendo talvez de um dinheiro que veio de qualquer maneira, você se esforçou, você se empenhou, você trabalha e trabalha muito para poder ter a sua renda e ainda assim chegar no ponto de ficar escravizado pelo dinheiro. E essas consequências, elas são terríveis. É a escassez, né? É a necessidade do outro e aí bate a vergonha, né? E muitas vezes eu vejo pessoas que, por exemplo, chegam a um ponto de pegar emprestado com familiares ou com amigos e aí numa situação, por exemplo, que talvez ela quer se beneficiar quando o dinheiro chega porque ela tá tão cansada, ela não tem às vezes nem a liberdade, por exemplo, de tomar um sorvete. Eu vou falar bem no básico aqui, né, para não falar que é uma viagem, que é uma festa, que é uma troca de alguma coisa, que ela vai ter dificuldade até de tomar um sorvete, por quê? Por vergonha. E aí não consegue, né, mostrar a vida que está vivendo, que a gente ainda vive nesse lugar, né, de redes sociais. Porque se eu posto que eu tô aqui desfrutando disso, devo fulano, como que vai ser? A vergonha, ela é gigantesca. Então, porque quem não sabe gerir, né, sempre vai voltar para esse ponto de falta, né? O ponto central, se a gente pode pensar aqui, que é a maturidade financeira, que é a maturidade em administrar e gerenciar. E aqui entra um ponto muito crucial, porque às vezes eu vejo pessoas que entendem, né, do formato gerenciar. Sabem, por exemplo, que
que precisa gastar menos do que ganha, que precisa investir, que são administradores, que são contadores, pessoas que trabalham no banco, pessoas que lá, por exemplo, na empresa onde ela presta o serviço, ela consegue administrar isso, mas quando vem para a vida pessoal, ela tem um gargalo, porque ela não consegue lidar do lado de cá de uma forma mais saudável. Porque aqui entra emoção, aqui entra padrão, aqui entra literalmente, né, assim, o controle diário, e às vezes você não ajustou a sua rotina para aquilo acontecer. Então, são séries de coisas, né, que a gente vai colocando aqui dentro de uma caixinha que vai gerar para você essa liberdade financeira. Então, por isso que às vezes é muito difícil a pessoa sozinha ela tentar sair do lugar que ela está vivendo. E aqui a virada poderosa, né, que o filho pródigo teve foi de reconhecer. E a maior dificuldade, na maioria das vezes, é reconhecer a situação que você está vivendo. Às vezes você fala que está cansado, que você quer mudar a sua situação, mas você tem um fôlegozinho ali, por exemplo, né, com um dinheiro extra que entra, ou alguma forma que você lidou, né, você passa ali talvez aquele mês e aí você empurra mais um pouquinho porque descansou. Descansar é um perigo, gente, quando a gente não muda literalmente a situação. Ela pode voltar depois, ser muito mais pesada. Então essa virada, né, de você entender que a prosperidade ela exige responsabilidade, que não é sobre ganhar mais, que é sobre tornar alguém capaz de sustentar o que ganha, é que vai fazer você ter um resultado aí extraordinário em relação às suas finanças. Não sei se o áudio vai ficar ruim aqui, porque eu tô gravando, né, com a janela aberta e tá vindo um temporal aqui, uma chuva, né, e é importante, né, a gente precisa dela. Mas eu vou continuar aqui, né, meus vídeos normalmente não tem edição, e qualquer coisa, depois você me manda aqui uma mensagem que a gente vai melhorando essa situação toda. Então, a partir de agora, passe a olhar, né, para suas finanças com maturidade, né, entender que é um pilar fundamental para você viver a liberdade financeira, para você viver a liberdade de escolha, a liberdade de descansar em paz, sem preocupar como que vai ser o amanhã. Surgiu uma emergência, né, que a gente sabe que elas estão aí, você tem de onde tirar, você sabe se precaver, você sabe gerenciar o ponto de ter de onde buscar aquele recurso, né? Sem ter que se envergonhar, sem ter que... E o que é normal, né? A gente está vivendo um processo, um ciclo, e a gente não recebeu educação financeira, né, na escola, a gente não recebeu educação financeira na faculdade, a gente não recebeu educação financeira muitas vezes dentro de casa, a gente aprendeu até de forma errada. Então é importante você compreender, né, e ampliar sua mente para esse cuidado também. Então use aí, né, do filho pródigo, né, de Lucas lá 15, 11, 32, depois faça a leitura para poder agregar aí para você como algo... trazendo esse olhar, né, para a maturidade financeira, de entender que às vezes você vai precisar sim pedir apoio. E para quem não me conhece, né, meu nome é Luciene, eu sou especialista em finanças, eu deixo aqui para você o formulário de intenção da minha consultoria financeira, para você mudar sua realidade aí com apoio, com estratégia, com metodologia, né, com direcionamento, para você mudar, né, ter sua reserva, pensar na sua aposentadoria e realizar os seus sonhos com muito mais leveza e maturidade financeira. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para você receber a notificação, né, e ative a notificação para você receber. Toda semana tem vídeo aqui, vídeo novo, né, com muito conteúdo precioso para você viver a sua prosperidade financeira. E compartilhe esse vídeo, né, com alguém que você ama, com um amigo seu que também precisa viver essa liberdade financeira, que quer construir a realidade, né, com muito mais leveza, para que ela tenha acesso aqui também a esse conteúdo que vai permitir construir a vida sem limite. E se você já estiver aqui, né, deixe um comentário. Eu estou construindo a minha vida sem limites. Eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Agradeço e te vejo no próximo. Até lá!